E não só ele passa por aquele local, como ele anota a placa daqueles dois carros abandonados e ainda de brinde, ele vê dentro de um daqueles dois carros a mulher do Guilherme de Pádua. Fala aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Meta Studios. Hoje eu, na condição de detetive e investigador profissional, vou reagir e comentar alguns trechos da série Pacto Brutal, lançada exclusivamente pela HBO Max. A série Pacto Brutal fala sobre o caso envolvendo o assassinato da atriz Daniela Pérez. Ela saiu de uma gravação às 9 horas da noite de ontem. Foi morta com 2 facadas no tórax e uma no pescoço. A polícia chegou rápido ao suspeito do assassinato. Um advogado passou pelo local do crime e viu este Santana estacionado atrás do carro da atriz Daniela Pérez. Guilherme é o assassino de Daniela Pérez. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, perito técnico, assistente técnico, especializado em microexpressões faciais. Sou formado como investigador profissional pela CODE-SP, pelo Empate Forense e também sou membro do Empate Forense, Instituto de Peritos e Assistentes Técnicos do Estado de São Paulo. Então será que na série Pacto Brutal, em alguns trechos, o que é falado ali, até por ser um retrato de coisas que realmente aconteceram, será que tudo ali é verdade? Será que os procedimentos ali são reais, os procedimentos de investigação? O que a gente pode falar sobre isso? Processo de perfilar, né, o perfilamento criminal, até mesmo os processos de crimes hediondos, até mesmo o processo de investigação de crimes. Será que acontece tudo na prática como foi descrito aí, como foi mostrado na série? Vamos dar uma olhada então, separei alguns pontos aqui para comentar. O primeiro ponto aparece ali no episódio 1. Em determinado momento, logo após ser comentado da morte da atriz Daniela Pérez, um advogado que passava ali pelo lugar onde a Daniela foi morta, para ir na casa da mãe, viu 2 carros abandonados. Isso já chamou ali a atenção dele. O cara tá andando, viu 2 carros abandonados ali, pá. E nesse trecho da série, a filha desse advogado conta que tinha tido um assalto no bairro recentemente e a polícia tinha orientado a ligar e observar qualquer situação estranha. Então esse advogado, com isso em mente, volta lá nesse trecho, né, nesse lugar onde ele tinha visto os 2 carros abandonados. Detalhe, era o lugar onde a Daniela tinha morrido. Ele volta lá depois em outro momento com o caseiro. E não só ele passa por aquele local, como ele anota a placa daqueles 2 carros abandonados e ainda de brinde, ele vê dentro de um daqueles 2 carros a mulher do Guilherme de Pádua. E justamente esse advogado e esse momento, né, o que ele fez, ter anotado as placas, foram ali fatores cruciais para a investigação do caso. Primeiro ponto que nos chama a atenção, e é muito comentado num livro brasileiro chamado Casos de Investigação Privada, onde vários detetives particulares falam sobre o processo de investigação privada. Algo que chama a atenção já nessa cena aí do advogado é a atenção aos detalhes. Muitas vezes o detetive vai trabalhar e ele está desatento, ele está só esperando a pista cair no colo dele. Muitas vezes a pista já está lá, você está fazendo, por exemplo, várias vezes eu fui chamado para fazer ali um serviço como assistente técnico. Aí quando você vai coletar o material, às vezes com o cliente, enfim, com o advogado que te contratou a mando do cliente, na hora de você fazer a coleta do material, você já pega uma conversa meio de atravessado, uma situação assim no ar que já pode te dar uma pista do que está acontecendo. Mas claro que você tem que estar atento ao detalhe. Se você estiver indo para o lugar pensando assim, eu vou só pegar esse material em vídeo do meu cliente e vou embora, pode ser que uma pista gigantesca esteja na sua cara e você não tenha visto. Agora, se você vai e está atento a todo momento, que a Mariah Konikova fala no livro Mastermind, de você exercitar o processo de atenção ativa, estar sempre alerta, você vai pegar sinais, sim, vai captar coisas ali que vão te ajudar, não só a resolver o seu problema, como o problema de outras pessoas, como foi o caso desse advogado. O fato dele ter olhado, registrado ali a informação que ele viu, foi fundamental. Que nos leva para o segundo ponto, não só a atenção ativa que ele estava exercitando, realmente atento aos detalhes, mas um hábito que é muito importante para quem trabalha com investigação, que é o registro de informações. Quando você finaliza especificamente uma investigação particular, você tem que montar um documento chamado relatório circunstancial, onde você vai nesse relatório, nesse documento, descrever quais foram as evidências, as provas, a forma que você conduziu a sua investigação, para chegar na conclusão que você chegou. E para você ter menos trabalho lá na frente, quando você estiver montando o seu relatório circunstanciado, é muito melhor que você já vá registrando todas as evidências, todas as provas que você vá coletando durante o caminho. Portanto, aqui foi essencial isso que a gente viu. O advogado estava atento e já executou no ato o registro de provas. Se ele olha e fala assim, a placa estranha, 869, depois, na hora que eu voltar aqui, depois eu vejo. Não, viu, olhou,
estava atento, já registrou, acabou. Já teve ali sucesso, já conseguiu ajudar a investigação. Um outro momento que chama muito a atenção é ali no episódio 3 da série, onde o viúvo da Daniela Pérez, na época ali o Raul Gazola, pede na TV e no jornal para que as crianças, fãs, qualquer pessoa que tenha tirado foto com ela, com a Daniela, minutos ou momentos antes do crime, que entreguem os negativos, né, as imagens ali, os negativos, para a polícia, porque pode ter alguma pista. Isso chama atenção porque muitas vezes, numa investigação, a pessoa acha que ela vai ter mais informação, ou que ela vai ter um material mais rico de informação em uma única fonte. Tem detetive que é assim, não, é só sair investigando testemunhas, só interrogar testemunha que você vai obter toda a verdade do que aconteceu. Não, a testemunha pode mentir, a testemunha pode esquecer. Claro que a testemunha pode lembrar, pode falar coisa verdadeira, mas perceba, se você focar em obter as suas informações de uma única fonte, olha o risco que você fica. Então, quando eu vi ali aquele momento da cena, né, na série, que o viúvo vai ali a público e pede fotos com a Daniela minutos antes, eu falei, cara, olha que interessante, ele está mostrando aí nesse momento o que de fato acontece na prática, na investigação, que é o quê? Qualquer informação é importante. Qualquer informação, ela pode ajudar. Vitor, se a informação não tiver nada de relevante, pelo menos ela te ajudou a ver que ali não tem nada para procurar. Você consegue entender esse conceito? Olha, eu quero fotos de minutos antes dela morrer. Beleza, eu vi fotos minutos antes, não encontrei nada. Não. Você acabou de encontrar algo. Você encontrou então que minutos antes dela morrer, pelas essas fotos aqui, não tem algo muito importante. Talvez você vai encontrar numa investigação cronologicamente um tempo anterior a esse. Tá vendo como que qualquer prova é importante? Até uma prova que aparentemente não tem nada, já te dá uma informação para você conduzir melhor a sua investigação. Ainda no episódio 3, é muito interessante ali alguns momentos que mostra a Glória Pérez, mãe da vítima, né, mãe da Daniela Pérez, fazendo a investigação por conta, né, ela e o amigo lá dela, como se fossem realmente dois detetives. Aí uma coisa que me chamou a atenção ali no episódio 3 também, é na hora que a Glória Pérez recebe uma ligação no posto ali de gasolina, dizendo que se ela quiser informações do que aconteceu com a filha dela, para ela ir nesse posto de gasolina. Aí ela manda um amigo dela ir. Em dado momento a Glória Pérez liga para esse posto de gasolina e pede para falar com o gerente, né, porque ela tá achando estranha a situação. Ligaram para ela dali do posto, dizendo que tinham pistas da filha dela, do que aconteceu com a filha dela. Aí ela liga, quer falar com o gerente do posto e tal, só que aí ela descobre que todas as pessoas que estavam trabalhando nesse posto de gasolina no dia que aconteceu a morte da Daniela Pérez, da filha dela, foram demitidas. E isso me trouxe uma outra informação também, novamente, é mencionado no livro Casos de Investigação Privada, que mostra pra gente como que terceiros, né, terceiras pessoas, enfim, podem atrapalhar muito ou dificultar ou atrasar a sua investigação. Se ela tivesse tido mais contato ali com o pessoal do posto, igual ela teve com aquele cozinheiro, né, que foi o cozinheiro que falou pra ela que a filha dela, ele viu a filha dela sendo emboscada ali no posto de gasolina. Se ela tivesse conseguido falar com mais pessoas, aquilo poderia ter ajudado, né, até acelerado o processo. E foi isso que eu tirei naquele momento na série. Você entende ali depois a motivação do porquê que o pessoal do posto foi demitido, né, para não gerar nenhuma situação ali pro posto também. O pessoal também não ajudou, então, né, para ninguém ter responsabilidade jurídica sobre aquilo. Foi uma estratégia de desespero dos administradores ali daquele estabelecimento, mas aí você vê o quanto que isso atrapalha uma investigação. Então é algo que eu falo sempre, né, quando estou ali com os meus alunos de investigação privada, tome muito cuidado, não confie em tudo que eles falam, né, numa investigação. De novo, tenha várias fontes para você pesquisar as informações. Você pode, por exemplo, trabalhar o OSINT, Open Source Intelligence, que aí você tem vários locais para pescar informações, porque se você confiar num só lugar, tipo conversar com testemunhas, pode ser que isso atrapalhe todo o seu processo, como nesse caso a Glória Pérez chega e as pessoas que poderiam falar com ela tinham sido demitidas. E detalhe, hein? Ela precisava correr contra o tempo, isso é outra coisa de investigação. Ela e o amigo dela rodam ali o Rio de Janeiro inteiro em 2 dias, caçando pista, atrás de pista do que aconteceu com a filha dela, e em 2 dias eles não param. Por quê? Porque quanto mais tempo você demora, quando é uma situação como essa, que foi o caso da Daniela Pérez, inclusive quando é uma pessoa famosa, quando acontece num local público, é muito fácil do local de crime ser contaminado por populares, de muita informação se perder, ou até mesmo dos criminosos conseguirem apagar o rastro deles rapidamente. Então, sim, precisa correr contra o tempo em situações assim. Ainda no episódio 3, é mostrado ali no momento, é comentado que a Glória Pérez e o amigo dela, que estavam ali investigando como 2 detetives mesmo, andaram ali 300 quilômetros em 2 dias no Rio de Janeiro só caçando pistas. É interessante que você vai vendo, né? Ela fala com o cozinheiro, aí ela vai até um lugar. Em paralelo, os promotores ali obtêm um tipo de informação, uma testemunha fala algo, uma bolsa que some, né, com R$6.000 e a arma do crime que some.
Então você consegue observar assim, itens do crime, né? Arma, bolsa, relatos do crime, testemunha, locais de crime, né? O local de crime é perícia de substâncias no local de crime. Você consegue observar quantas coisas aparecem numa investigação e o que a gente pode falar sobre isso, né? Sobre esses elementos que aparecem na série e que é mostrado com muita maestria. É a execução do processo investigativo, né? Do processo quase que parecido ali com um método científico. Isso é exemplificado e comentado no livro Conan Doyle for Defense, né? Que é quando o autor do Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle, trabalhou como investigador, né? Como detetive num caso real. Mas também é muito mais comentado no livro Mastermind, né? Em português, Perspicácia, da psiquiatra Mariah Konikova. O processo investigativo, o processo para você parir uma ideia, né, uma conclusão racional e bem elaborada das coisas, o que é mostrado na série é o seguinte: você primeiro vai ter um contato com a situação. Então, o primeiro contato, por exemplo, quando é feita a chamada da ocorrência do crime, quando é falado ali que teve uma situação, quando as pessoas chegam ao local, quando a força policial chega ao local, quando os populares veem a situação, quando a própria Glória Pérez é avisada da situação. Quando tudo isso acontece, esse é o primeiro contato com o fenômeno. Logo em seguida, você precisa então compreender qual é a questão a ser respondida no fenômeno. Você vê um fenômeno, então, a morte da minha filha, no caso da Glória Pérez, né? A morte da filha dela. Em seguida, segundo passo, definir uma pergunta ou questão-problema relacionada ao fenômeno. Quem matou a minha filha? Quem matou, por que matou e como fez isso? 3 perguntas básicas aí do processo investigativo. Logo em seguida, então, nós vamos para registro ou coleta de informações, que é o material que a gente vai coletar, registrar para analisar, para poder chegar numa conclusão. E aí você vê várias coisas, você vê relato de testemunha, como a gente falou, perícia realizada em local de crime, né, para obter substâncias, mais entrevista, mais investigação, né, por objetos, enfim, por objetos suspeitos que podem estar associados à vítima. Você vai então registrar, coletar todas essas informações e vai para o nosso próximo passo, que é a análise das informações, a análise dos fatos. Quando você tem a análise, você começa a explicar a situação de uma forma melhor, porque você vai gerando hipóteses. Com base nessa análise, tal coisa pode ter acontecido. Com base nessa outra, tal coisa pode ter acontecido. Então você tem uma prova que vai lá e resolve ali, explica melhor uma situação. Isso fica bem evidente também no episódio 3, quando a testemunha, né, o relato daquele lavador de carro, por conta dessa prova do relato do lavador de carro que lavou o carro e viu o sangue saindo do carro, onde foi feito o crime, foi por conta da coleta correta e da análise correta de uma prova como essa, o relato desse lavador de carro, que a principal tese dos defensores do assassino, do Guilherme de Pádua, foi desmantelada. Então, uma vez que você faz a análise e gera as hipóteses, você vai para a conclusão ou para as conclusões. Você vai testar as hipóteses primeiro, né, ver quais delas fazem mais sentido, e por último você vai para as conclusões. E isso tudo é muito bem explicado ali, muito bem falado na série Pacto Brutal. São esses então alguns pontos que eu tinha para comentar que me chamaram a atenção na série Pacto Brutal, lançamento exclusivo aí da HBO Max. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aqui então no canal, curte esse vídeo e compartilha para todas as pessoas que, assim como você, gostam de entender mais sobre séries, filmes, investigações, documentários e por aí vai. Vou ficando por aqui, até a próxima!